ali no livro de Êxodo, amém? Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 5. Eu quero falar de um tema que eu já trouxe, eu já falei a respeito disso, mas o Senhor me deu algumas coisas e eu quero falar, eu quero explanar, eu quero estudar um pouco esse texto com os irmãos desta noite. Êxodo, capítulo de número 5. Livro do Êxodo, capítulo de número 5, nós vamos ler aqui alguns versículos, que foi exatamente, aonde se iniciou a saída do povo do Egito. O povo estava cativo lá no Egito, permaneceram cativos por mais de 400 anos no Egito, e agora Deus envia Moisés. E aqui no Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 1, nós vamos ler do 1 ao 3, diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro agora. Permite-nos caminhar de 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com espadas. Amém? Querido, eu quero falar, e o tema da minha mensagem aqui nesta noite é bem simples, um tema muito simples: saindo do Egito. Querido, é impressionante e algumas coisas na Bíblia. E quando o povo saiu do Egito, ele precisou muito mais do que um líder para tirar eles dali, muito mais. Por quê? Porque eles precisaram, além de Moisés, que foi um grande líder, que foi um homem excepcional, eles precisaram de perseverança. E muitas vezes você precisa muito mais do que uma boa igreja para você sair do Egito. E é interessante que esse texto aqui, o Êxodo quer dizer saída. Há uma representação nesse texto aqui que é o seguinte: o Egito, ele significa o mundo, significa as coisas que nos cercam. E Faraó, ele é uma representação de Satanás. Ele representa aqui na Bíblia Satanás. E o povo, obviamente, representa nós. Então, todo esse texto aqui, você pode pegar esse texto e você pode ler ele de 2 maneiras muito simples. E eu não quero falar muita coisa, mas de 2 maneiras muito simples. Primeiro, a parte histórica. Você pode ler esse texto como um simples livro, uma parte histórica. E a outra parte como aplicando na sua vida. Então, tudo o que acontece aqui é uma representação daquilo que aconteceu na minha, aconteceu na sua, acontece ainda na minha, e ainda também acontece na sua. Por quê? O que significa o Egito? O Egito significa o mundo. E essa escravidão do povo significa a nossa escravidão. Que escravidão é essa? A escravidão, dos vícios, a escravidão do sexo. Tem pessoas que elas estão presas à beleza. A escravidão do trabalho. Esse povo, eles eram escravos do trabalho. Escravidão de jogos de azar, violência. Então, esses tipos de escravidão que hoje existem por aí, tem pessoas que elas estão presas no vício, elas estão presas no crack, na cocaína, na maconha, elas estão presas na bebida. Tem pessoas que morrem de tanto beber. Querido, tem pessoas que morrem usando cocaína, tem pessoas que morrem viciadas no sexo, tem pessoas que elas estão presas na prostituição, tem outras que estão presas, não somente nisso, mas também presas na violência, no crime. São coisas que prendem a pessoa, ou seja,
são laços. E é interessante que quando uma pessoa se converte, acontece aquilo que está lá em João 3,16. Aí essa pessoa, ela passa também a enfrentar a oposição de Satanás contra a vida dela. É interessante isso, é muito interessante. Eu uma vez, no início da minha conversão, eu estava numa escola, bíblica, e lá eu perguntei para o professor, o que esse livro, Êxodo, tem a ver com a minha vida? E o professor falou, tem tudo a ver, porque se você for estudar ele, você vai ver exatamente as coisas que acontecem com a sua vida. Então você se converte, e é interessante que Moisés foi enviado para tirar o povo do Egito, e quando ele chega lá, ele enfrenta um homem chamado Faraó, que é a representação de Satanás. Certamente você deve ter tido dificuldade para deixar algumas coisas na sua vida. Certamente você deve ter tido dificuldade para deixar talvez o vício da bebida, talvez um namoro fora da direção de Deus, talvez você esteja até mesmo preso num sentimento por alguém que não é aquilo que Deus tem para a tua vida, e isso tem prendido, você tem te aprisionado. Por quê, querido? A palavra do Senhor, ela diz que as bênçãos de Deus, ela enriquecem e não acrescentam dores. Então tem pessoas que elas estão presas em relacionamentos e elas não conseguem se soltar. É uma representação daquilo que Satanás ele tenta fazer com as pessoas. Mas para você sair do Egito, você precisa enfrentar algumas coisas. E a primeira coisa que vem sobre a vida de quem está no Egito, quem está no mundo, quando ele se converte, ele está lá em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 4. Olha só que coisa interessante. A primeira coisa que nós temos que enfrentar é a incredulidade. Por quê? Olha só o que diz a Bíblia. Pois tudo o que foi escrito no passado, então o Êxodo, aqui, que está escrito aqui, foi escrito para nos ensinar. Olha só, tudo o que aconteceu, está escrito, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então vou voltar aqui, vou ler novamente, tudo o que foi escrito no passado, ou seja, tudo o que aconteceu foi escrito para ensinar a mim e a você. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que aquilo que está na Bíblia, ele tem o propósito de nos ensinar, tem o propósito de mostrar para mim e para você, o que aconteceu, o que pode acontecer e o que vai acontecer conosco. Está na Bíblia, está escrito. Então a primeira coisa que nós precisamos lutar é exatamente aquilo que Satanás ele mais faz, trazer incredulidade no coração do povo. Não, pastor, não é bem assim não. Olha, pastor, não, fulano de tal, não, que isso, não é bem assim não. Sabe como é que é, né? E aí o diabo vai roubando. Quando nós olhamos aqui no Êxodo, e você vai um pouquinho lá para frente, Êxodo capítulo de número 5, versículo de número 11, olha só que coisa interessante. E antes de nós lermos esse texto, deixa eu falar algo aqui para você. Antes de nós lermos esse texto, preste atenção numa coisa. Querido, uma das coisas que Satanás mais rouba as pessoas é justamente isso daqui. Quando você se converte, você começa a enfrentar lutas, você começa a passar dificuldades, e a primeira área que Satanás ele atua é na área financeira. A primeira área que Satanás atua. Muitas vezes a pessoa ela perde o emprego, muitas vezes a pessoa ela até trabalha, tem um bom trabalho, mas é colocado um peso maior sobre ela, ela é afligida, o horário de trabalho aumenta. Olha só o que diz aqui no versículo de número 11, Êxodo 5:11. Saiam e recolham-na aonde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar o restolho em lugar da palha.
Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinha a palha. Então o que aconteceu? Quando Moisés foi lá e anunciou: deixa ir o povo, sabe o que Faraó fez? Tacou mais peso no povo. E é interessante que quando uma pessoa se converte, a primeira coisa que acontece é a vida financeira dela. Satanás começa a apertar. Quem já passou por isso aqui? Eu me converti, meu irmão, a vida financeira parece que começou um peso. É exatamente isso. O horário muda, só para que você tenha uma ideia. Eu trabalhava num hospital e o meu horário, período de trabalho era 12/36. E o meu chefe lá, ele sempre dava um jeito de a gente trabalhar no feriado. E quando você trabalhava no feriado, eu ganhava mais 2 dias. Então tinha mês que eu trabalhava 10 dias no mês. Olha só que moleza. Os outros ficavam tudo, né? Quando eu me converti, 2 meses depois, mudou o meu trabalho. Eu entrava das 3 da tarde até as 11 horas da noite. Fala para mim, de segunda a segunda. O que acontecia? Eu não tinha tempo para ir para a igreja. Olha só o que Satanás fez. E eu precisava do trabalho, e como se não bastasse, as dívidas aumentaram, então não tinha como mudar de horário. Por quê? Porque eu precisava do trabalho. Então a primeira coisa que o inimigo faz na vida de alguém que se converte é colocar peso nele, é fazer com que ele precise trabalhar mais, é fazer com que ele não compareça na igreja, é fazer com que ele perca o emprego. Tem pessoas que ela começou, né, ir para a igreja, se converteu, o diabo vai lá e puxa, aí aparece um trabalho para ela, trabalhar à noite, justamente no horário em que ela vai para a igreja ser ministrada, justamente isso. Então o inimigo, ele sabe dessa estratégia, eu tenho visto muito disso, irmãos. Irmãos, que tristeza é para a gente como pastor. Você trabalha, né, aquela pessoa se converte e depois, aí aquela pessoa está desempregada, está sem emprego, ela até emprego arruma, e aí justamente quando você vai ver, é o horário que ela tem que estar no culto, aí ela fala assim: ô pastor, não vou poder ir mais no culto. Eu falei: por quê, querido? Eu preciso trabalhar, eu estou desempregado já há tanto tempo, mas o trabalho que eu arrumei é da 1 da tarde até meia-noite. Querido, quem já viu acontecer isso aqui? Eu já vi muitas e muitas vezes, irmão. Aconteceu na minha própria vida. Eu teve uma vez, na época em que a Marta era prefeita, teve uma vez que eu já estava acho que quase um ano desempregado, a situação difícil, não tinha nada, morando em favor na casa dos irmãos. E aí me apareceu um serviço das 6 horas da tarde até 1 hora da manhã, que era para trabalhar no terminal de Pirituba. Aí, irmãos, eu tomei uma posição, falei: quer saber de uma coisa? Eu não vou. Irmãos, olha, a coisa ficou feia. E eu precisando, sem dinheiro, não tinha dinheiro, morando de favor, não tinha nada. E eu falei: não vou, porque eu tinha entendido nessa época qual era a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo era, me apodar, era acabar comigo. Por quê? E esse trabalho era de segunda a segunda, não tinha folga. Você imagine o horário que eu tinha aqui para a igreja, eu ia trabalhar. Eu falei: não. Me levaram até, colocaram num pau de arara, irmãos. Passei um aperto terrível, me levaram lá na época, né? Não era aquela ali que era a minha pastora. Me levaram lá para a pastora, falaram: olha, o Ataíde não quer trabalhar. Agora ele está até criando asa aí, tá, né? Se você tirar a camisa, vai ver umas asinhas aí, né? Olha só onde já se viu, virou vagabundo, além de crente, virou vagabundo. Eu não era, querido. Eu ouvi isso. Eu não era. Eu era alguém fiel. Eu queria tomar uma posição diante de Deus. Eu queria ter uma vida transformada e mudada. Então, as oposições, quando você se entrega nas mãos do Senhor, ela vem. E aqui o que aconteceu? Satanás, ele apertou, Faraó apertou o povo, e Satanás também ele aperta, querida, é impressionante. Outro dia eu estava conversando com o Antônio Carlos, aí o Antônio Carlos falou de uma pessoa da célula dele, né, Antônio Carlos? Pegou, foi trabalhar justamente no horário e sumiu, a pessoa sumiu.
Querido, é algo terrível. Satanás, ele rouba. Agora você me pergunta, por que Satanás ele faz isso? Por uma única e simples razão. Sabe por quê? Porque é uma arma eficiente. É uma arma eficiente, porque ele sabe que a palavra semeada no teu coração vai haver, se ela germinar, vai haver transformação. E foi o que aconteceu com o povo. Depois que o povo, nós vamos ver mais para frente aqui, o povo foi embora. Você imagine, você passar a ser escravo. Era exatamente o que Satanás queria, que eles continuassem escravos. E é exatamente isso que Satanás ele quer que nós permaneçamos. Por quê? Porque não há lucro para Satanás quando uma pessoa ela é liberta. Vamos supor, eu, por exemplo, olha só para você ver, bebia, fumava. Hoje eu não bebo e não fumo. O que aconteceu? Parei de dar lucro para Souza Cruz e para Brahma, né? Parei de dar lucro. Então, o que acontece? Quantas pessoas aqui já pararam de dar lucro? Quantas pessoas aqui pararam de se prostituir? Quantas pessoas aqui pararam de trabalhar e gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Querido, muitos. Então, a pessoa, quando ela está presa, ela dá lucro para o diabo, dá lucro para o mundo. Ela tem os produtos aí no mundo que elas consomem, e é exatamente isso que vai dar lucro, que vai alimentar a indústria de Satanás. Uma pessoa que se converte, um crente, para de consumir material pornográfico, para de consumir filme, para de consumir revista, para de olhar na internet essas besteiras. Por quê? Porque hoje ele entende que tudo isso é pecado, que traz um prejuízo enorme e terrível para a vida dele. Agora eu quero dizer para você, querido, por que o diabo ele rouba as pessoas? Abra a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo de número 13. Vamos ler um texto aqui, muito interessante. Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. Olha só a estratégia de Satanás. Mateus 13, versículo de número 1. Olha só o que o Senhor Jesus, ele está falando aqui, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos e cresceram, e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu uma colheita boa, a 100, 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Depois, no versículo de número, no versículo de número 13, olha só o que Jesus ele dá explicação a respeito, das pessoas. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam-se os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertesse, e eu os curaria. Então Satanás ele faz de tudo para manter a pessoa longe do evangelho. Por quê? Porque a palavra ela tem poder para te curar. A palavra ela tem poder para restaurar a sua vida. Resumindo a minha vida, hoje o Senhor me deu uma esposa, hoje o Senhor me prosperou, o Senhor abençoou a minha casa, me deu uma família abençoada. Mas eu tive um momento que eu tive que sair do Egito.
Eu tive um momento que eu tive que me esforçar para sair do Egito. E assim são todos aqueles que um dia entregam a sua vida para Jesus. E o que eu quero dizer para você nesta noite, querido, como vencer as oposições de Satanás? Eu quero ser bem rápido aqui, eu não quero perder muito tempo. Como vencer as oposições de Satanás? Primeiro, entender que temos um libertador que irá nos tirar do Egito com mão forte, Jesus. Querido, Satanás não queria deixar o povo sair, e muitas pessoas também estão presas hoje a vícios, ela não consegue largar, nós fomos fazer uma visita, eu e a minha esposa, essa semana. Irmãos, que coisa terrível, uma pessoa totalmente entregue, querido, totalmente entregue, presa pelas garras de Satanás, uma coisa assim terrível, demoníaca. A pessoa, nós vemos ali que a pessoa, ela estava tão presa, tão escrava daquilo, que tudo na vida dela havia se deteriorado, e uma das coisas que eu tenho percebido na vida dessas pessoas, é que Satanás gosta que elas fiquem ali. Por quê? Porque dá lucro para ele. Satanás gosta que a pessoa fica presa ao sexo. Satanás gosta que a pessoa fica presa às drogas. Por quê? Porque dá lucro. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos libertar. E é interessante que Moisés, ele efetuou ali no Egito 10 pragas. Eu não vou ter tempo de passar por essas etapas hoje, mas eu quero dizer para você, querido, que assim como o Senhor operou milagres ali no Egito, assim também o Senhor vai operar milagres na tua vida para te libertar. Assim também o Senhor vai operar milagres. Os milagres, eles vão acontecer. Agora tem algo mais tremendo de tudo isso. Quando você sai do Egito, você não sai de mãos vazias. Eu sei que tem pessoas aqui hoje passando por lutas financeiras terríveis. Talvez você esteja ainda no Egito. Talvez você ainda não tenha caminhado em direção ao Mar Vermelho. Talvez você esteja aqui nesta noite dizendo: ah, mas está difícil sair, está difícil, o que eu vou fazer? Abra a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 37 ao 42. Êxodo, capítulo de número 12. Olha só que coisa tremenda, a partir do versículo de número 37, olha só que coisa tremenda. Os israelitas foram a de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens, olha só, 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros, de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito. O que aconteceu? Satanás, Faraó, viu ali um poder de Deus de uma maneira tão tremenda, que expulsou eles. Eu quero profetizar sobre a vida de pessoas aqui nesta noite, que Satanás, ao ver o poder de Deus sobre a tua vida, vai te lançar fora, não vai querer mais saber de você. Tem pessoas aqui que elas não vão entender por que vai deixar o vício. Tem pessoas aqui que não vão entender por que aconteceu uma transformação na sua vida. O desemprego, a morte, o choro vão cair por terra da tua vida sem você entender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa tremenda. Ora, o período que os israelitas vieram, versículo de número 40, no Egito, viveram no Egito, foi de 430 anos.
No dia em que se completaram 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite, para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar ao Senhor por todas as suas gerações. O que o Senhor quer de você? O Senhor quer que você tenha um compromisso com Ele. O Senhor quer te libertar. O Senhor tem poder para te libertar? Tem. O Senhor tem poder, mas Ele quer que você tenha um compromisso com Ele. Você tenha uma aliança com esse Deus que além de tudo, Ele deu para esse povo um grande despojo. Aquele povo saiu do Egito, levando não somente a roupa do corpo, mas eles também levaram despojos. Abra sua Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo de número 105, olha só que coisa tremenda. Salmo 105, o versículo de número 37. Salmo 105, versículo de número 37, foi a saída do povo. Olha só, Deus tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro, e não havia em suas tribos quem fraquejasse. Em algumas versões diz, e não havia entre eles um só inválido. Querido, segundo alguns historiadores, eram cerca de 5 milhões de pessoas. Você imagine, 5 milhões de pessoas caminhando no deserto, 5 milhões de pessoas andando no deserto. Agora você imagine no meio de 5 milhões de pessoas, nós temos aqui, né, não tem tanta gente sim, tem pessoas jovens, tem pessoas